Efésios, capítulo 4, verso de número 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. As palavras do apóstolo Paulo estão alinhadas com as palavras de Jesus, onde ele nos ensinou sobre amar os inimigos e orar por aqueles que nos incomodam. O verso diz: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esses textos eram adequados para a correção do povo naquela época. De acordo com a cultura e o pensamento religioso do povo judeu, bastava amar ao próximo e seria uma tratativa normal odiar aqueles que eram seus inimigos. Infelizmente, ainda é uma realidade em nossos dias. Diante da sociedade, se você buscar reconciliação com aquele que te ofendeu, você poderá ser chamado de idiota, porque o ser humano ainda é carregado de egoísmo e a sociedade nos ensina que devemos amar somente aqueles que nos amam. Retribuiremos o bem com o bem e o mal com o mal. Mas isso, na verdade, nada mais é do que uma troca. Não há mérito nisso. Temos que buscar praticar o mesmo amor que Cristo praticou. O amor sublime. Aquele que não exclui ninguém, que não age pelo interesse, que não devolve apenas o bem recebido. Um amor capaz de retribuir o mal pelo bem. Amar os inimigos. Amar o inimigo é amar aquele que não merece. Da mesma forma que Deus amou cada um de nós, ao ponto de dar o seu Filho para morrer na cruz por todos nós. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos que isso é muito difícil, mas este é o exemplo que Jesus nos deixou. E espera que o sigamos. O inocente crucificado que nos ofereceu o perdão. O seu exemplo se tornou para nós um grande motivo a ser seguido. O seu testemunho de vida nos diz: se eu fui capaz de perdoar os seus terríveis erros, faça o mesmo. Perdoe aqueles que ofenderem cada um de vocês. Ao reconhecer que a sua morte na cruz foi em nosso lugar, reconhecemos também que Ele nos deixou o motivo para perdoar aqueles que nos ofendem. Para que tenhamos parte com Ele, temos que buscar viver como Cristo viveu. Quando o texto diz como também, significa mais do que por quê. Pois deve haver uma semelhança real entre o perdão de Deus e o ato do cristão em perdoar. Como também é a justificativa que o apóstolo nos apresenta para buscar a semelhança em Cristo. Como também deve nos lembrar que nós não merecíamos e Ele nos deu. Muitas pessoas podem não merecer o perdão que você oferecerá. Oferecer o perdão ou negá-lo será o termômetro da nossa fé, da nossa intimidade com Deus e o quanto fomos transformados quando o aceitamos. Por isso, temos que buscar em Deus, como afirma o apóstolo Paulo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência.
que Deus nos permita estar revestido por Ele para perdoar a todos que chegarem a nós. Amém.